Glória a Jesus. Abram em Romanos então, irmãos, capítulo 3. Glórias a Jesus. Irmãos, o livro de Romanos, eu sempre falo isso. O apóstolo Paulo escreve para uma igreja que tem uma boa parte dos irmãos ainda enraizados no judaísmo, não é? E claramente ele argumenta, ele usa de sabedoria, um poder de persuasão para levar esses irmãos à fé, ao entendimento, a largar o judaísmo, que é através das obras da lei, e levar essas pessoas ao entendimento de Cristo, a mensagem do Evangelho, que é pela fé. Revela a situação do homem, a natureza humana, a natureza do pecado caída, a condição do homem incapaz de vencer sozinho. E a intenção dele é essa, irmãos. Nessa carta aqui, a gente vai vendo assim, ó, desde o início. Ele não está preocupado de forma alguma. Deus abençoe, irmão. Ele não está preocupado em, no início da carta, revelar direto a verdade, né? A gente percebe ele com estratégia ali, lembrando do passado, lembrando da queda do homem, lembrando da situação em que o homem se corrompeu, a mulher se corrompeu. Ele usa o exemplo da ira que foi derramada sobre o povo, porque se contaminou homem com homem, mulher com mulher, né? E ele usa muitos textos ali do Velho Testamento, no início da carta, né? Mas com uma intenção de fazer um raciocínio, chegar na mente dessa igreja de que, para se salvar, para que alguém seja salvo, precisa crer em Jesus. Não é pela força da sua capacidade. Não é porque você foi escolhido e você é diferente para Deus em comparação a outras pessoas que se perdem. Não. A palavra quer nos ensinar, né? A mensagem quer nos ensinar de que nós somos salvos porque cremos em Jesus. Porque Ele nos salvou. E crendo nele, automaticamente somos introduzidos na sua morte. E automaticamente na sua vida. Ressuscitando com Ele. Então aqui no capítulo 3, vamos pegar um texto pequeno que vai reforçar essa afirmação, né? Verso 9 em diante, irmãos. Romanos 3, verso 9 em diante. Diz assim: pois que somos nós mais excelentes? Ele está falando do quê? Dos judeus, né? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Então, resumindo aqui, quem já viu um cachorro morto, um animal morto, você passa longe, aquele cheiro insuportável. Imagina um sepulcro aberto. Imagina o fedor, a podridão. Ele usa essa figura para falar, a sua garganta é um sepulcro aberto. Não é mau hálito, não. É que o que sai da boca do homem sem Cristo é podridão. E debaixo dos seus lábios ainda tem veneno, peçonha de áspide. Verso 14, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Por quê? Porque a verdade veio em Cristo, né? Então, sem Jesus, sem verdade. Não é? Como está em João. Eu sempre vou repetir isso, irmãos. Até vocês decorar, eu vou repetir de novo. Capítulo 1, verso 17 e 18, né? Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, eles não conheceram o caminho da paz. Tanto judeus como não judeus, não importa, não é? Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Verso 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então ele está, com outras palavras aqui, com um resuminho, dizendo assim, a lei diz que ela veio para te condenar,
para levar você diante de Deus condenado, não salvo. A lei não veio trazer justificação para o homem, pelo contrário, veio condenar o homem. Ainda que quando eles receberam a lei, disse que se eles cumprissem, eles seriam abençoados, né? Mas na verdade, como não havia verdade, eles não sabiam, eles estavam na verdade sendo conduzidos à maldição e à morte, não é? Verso 20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele, Deus, né? Pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Para todos e sobre todos os que creem. Glória a Jesus. É os que falam que creem? É os que falam eu creio em Jesus ou os que verdadeiramente creem? Porque o Senhor Jesus disse, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, né? Eu usei o seu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ele vai dizer, eu não te conheço. O texto do Evangelho ensina que aquele que diz que crê tem que guardar a palavra, tem que cumprir seus mandamentos, tem que andar como ele andou. Ou seja, tem que ter uma convivência com ele, porque você só imita alguém e você só se parece com alguém quando você tem comunhão com esse alguém. Eu sempre falo isso, né? O casal, quando ele tem muita comunhão e muita afinidade, as pessoas falam assim, vocês parecem irmãos, porque vocês são tão parecidos, mas se você olhar fisicamente, não, né? Mas eles começam a se tornar parecidos, até fisicamente, o jeito de vestir, o jeito de falar, eles falam igual, eles pensam igual, parece que tem uma sintonia incrível, né? Por causa de uma convivência sadia, um entrosamento, né? Nem todo casal é assim, mas com Jesus é assim. Ah, mas não é bem assim, tem que ser assim. Você tem que ser uma figura de Cristo nesse mundo. Em santidade, em paciência, em amor, em compaixão, em perseverança, né, em resiliência. Porque ele foi assim. Ele deu esse exemplo. E ele ensina a gente a ser como ele. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé. Então, os irmãos percebem que ele vai repetindo por causa da fé, daquele que tem fé. A graça pela fé. E leva para a fé. Você só é justificado pela fé. Glória a Jesus. Então, aí ele conclui, verso 27. Onde está logo a vanglória é excluída. O que é isso que ele quer dizer? Aonde está o seu mérito? Aonde está o seu mérito? Não existe mérito seu. Não existe um que possa dizer assim, ó, eu fui salvo porque eu fiz isso. Eu fui salvo porque eu, pelas minhas forças, pela minha capacidade, porque eu estudei, porque eu sou santo. Não. Eu e você somos salvos porque olhamos para Jesus, a sua palavra nos constrangeu, a sua palavra nos convenceu de que nós éramos o pó da terra, o pecador e o imundo, éramos imundos, pecadores, como ele disse aqui. Sepulcros abertos, não é? Boca venenosa, pés ágeis para fazer o mal. Glória a Jesus. Então, não existe vanglória. Ela é excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. Então a lei da fé aniquila qualquer pensamento de vanglória. Ninguém pode dizer, olha, eu estou de parabéns, viu? Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Ué, mas eu não estou entendendo, irmão Denis, porque a palavra fala sobre obediência. A palavra fala sobre praticar boas obras. Ela fala do amor, da caridade, de amar uns aos outros. E como que eu não faço tudo isso? Eu faço tudo isso. Você faz, mas você reconhece que não é você, mas é Cristo em você. É a fé de Jesus pelo Espírito Santo que move o seu ser. Porque naturalmente você não escolheria fazer essas coisas. Pela fé, você entende a sua incapacidade, a sua ignorância,
a sua maldade, a profundeza das trevas de onde você veio. Glória a Jesus. E aí, irmãos, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Lá em Tiago vai dizer de obras de fé. E faz todo sentido, que foi o que eu acabei de falar. Por quê? Porque quem crê em Jesus, impossível que esse tal não tenha evidências na sua vida que mostrem que ele creu. Então, automaticamente, as obras da fé serão manifestas. E nós falamos das obras da fé também, né? E aí, irmãos, quero trazer um entendimento para os irmãos. Vai para o capítulo 9. Capítulo 9, verso 1. Romanos 9, verso 1. Quero que os irmãos entendam uma coisa importante, que muitas vezes a gente não entende. Diz assim, irmãos, todos acharam, né? Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Quem que está falando isso? O apóstolo Paulo. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Então, o que ele está dizendo assim, eu queria muito, se eu pudesse, se fosse possível, eu aceitaria ser um maldito, ser morto, ser, de alguma forma, um mártir, para salvar aqueles meus parentes que eu amo. Eu queria. Os irmãos percebem que o entendimento dele está dizendo o quê? Eu queria, mas eu não posso fazer nada. Não posso fazer. Quer ver no capítulo 10, verso 1? O que é isso? Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada por aqueles que não creem. Eu não posso forçar ninguém a crer. E ninguém de nós pode fazer isso. Porque se eu pudesse, eu faria uma força. Não é? Mas o que a gente pode fazer, irmãos? Você pode obrigar alguém a crer? Porque até aquele que diz que crê, muitas vezes não crê. Quanto mais aquele que diz que não crê e não quer saber de Cristo. Não é? Capítulo 10, verso 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Israel não tem salvação. Paulo falava dos parentes dele, dos irmãos, não é, de fé que ele tinha no judaísmo, do mestre que ele tinha, ou dos mestres que ensinaram ele. Pessoas que tinham o quê? Verso 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça, então eles conheciam a lei de Moisés, mas não era a justiça de Deus. E procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que é pela fé, que é o que a palavra está ensinando. Então, irmãos, da mesma forma, se o próprio apóstolo Paulo, se o próprio Senhor Jesus, irmãos, quer ver? Ó, Lucas 19. Glória a Jesus. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, ele queria muito que os seus irmãos na carne e os seus irmãos conterrâneos, israelitas, da sua antiga religião, ele queria que eles se salvassem. Ele orava a Deus. E nós devemos fazer o mesmo. Mas eu não obrigo ninguém, e vocês não obrigam ninguém a crer. Não é? Lucas 19, 40. Será que é isso? Verso 41, irmãos. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Quem que chorou, irmãos? Jesus. O Senhor Jesus chorou sobre a cidade, irmãos. O que diz o texto? Dizendo, se tu conhecestes também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos seus? O que ele está dizendo aqui? Você, Israel, no seu coração se angustia, sofre e se abate e não sabe que você tem derramado sobre você uma paz. Ela já pertence, mas você não quer, você não pega para você. Você não conhece, você não crê. Porque a fé, irmãos, a graça que é derramada é graça, é de graça. Eu já disse isso. Se alguém amanhã, no Jornal Nacional, no programa do Ratinho,
no canal do YouTube, nas redes sociais, de ser assim, o governo está liberando de graça um cartão do povo, procura uma agência dos Correios com o seu RG, um comprovante de residência, e você vai receber gratuitamente R$1.000 para a cidade amanhã, para o Brasil. E por que para o Brasil? Porque as pessoas acreditam, porque o Jornal Nacional falou, porque o influencer falou, porque saiu na rede social. E aí ele vai, e ele falta até no trabalho. E ele deixa compromisso, porque ele vai lá pegar os R$1.000 dele. E o Senhor Jesus Cristo revela a salvação. O Senhor Jesus Cristo dá sinais poderosos de vida eterna. O Senhor Jesus Cristo muda a minha vida e a sua vida, de forma que hoje nós, com tão mal que somos na carne, somos transformados. E as pessoas olham, andam com a gente. As pessoas comem da sua comida na sua casa. As pessoas convivem com você e não veem Jesus em você porque não querem Jesus. E aqui, o Senhor Jesus chorou. Por quê? Porque ele fez, até aquele momento, ia fazer muito mais. E as pessoas não estavam nem aí, odiavam ele e queriam a morte dele. E quem somos nós? Que muitas vezes nós somos soberbos, arrogantes, porque a gente acha que alguém tem que ouvir a nossa voz. Alguém precisa me ouvir, parece que, sabe, que falta de respeito. Não é com você, é com Jesus. A palavra de Jesus, da boca de Jesus não foi ouvida. O amor de Jesus, os conselhos, a correção, o Senhor Jesus falava na cara deles. Aqui em Lucas não está, mas lá em Mateus eu li esse texto hoje. Essa mesma passagem aqui, lá em Mateus, ele passa um capítulo inteiro chamando os fariseus de raça de víboras. Acaba com eles, falando só a verdade. Só a verdade. E termina, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Eu queria tanto fazer que nem uma galinha faz com os pintinhos, na proteção, no amor, no cuidado, né, guardar vocês debaixo das asas, vocês não quiseram. E aí às vezes a gente fica, irmãos, ofendidinho porque alguém não creu na sua pregação, não aceita a mensagem que sai da sua boca. Não é sua essa mensagem, é de Jesus. Né? E o que é pior, né, irmãos, é que às vezes a gente começa a querer arrumar um culpado. Às vezes a gente quer arrumar um culpado. Você sabe o que as igrejas fazem por aí? Obra própria. Então, elas querem converter os familiares, elas querem converter os parentes, os amigos, eles querem encher a igreja, não para que as pessoas creiam em Jesus pela verdade, mas porque é um negócio deles, é para a honra deles, é para o orgulho deles. Eles precisam ter sucesso no trabalho deles, na profissão deles. E se corrompem. Então, eles começam a introduzir na igreja e introduzir mensagens que agradam o ego das pessoas. Mas nós estamos pregando a verdade. E, irmãos, pregar a verdade, acontece isso, porque o Senhor Jesus pregou só a verdade. Não é? Então, irmãos, nem sei que número que eu estava aqui. 41, 42, né? 42 de novo, ó. Dizendo, o Senhor Jesus estava chorando, irmãos. Se tu conheceras também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora, isto está encoberto aos teus? Quem que encobre os olhos deles? O Deus desse século, que fecha o coração, para que não lhes resplandeça a glória do Filho de Deus. O Deus desse mundo, que promete tudo o que há de melhor desse mundo, promete as coisas desse mundo, e as pessoas, querendo as coisas desse mundo, ouvem a mensagem da verdade, que é a palavra da cruz, que você prega, que você vive, e fala, eu não quero essa pregação. Essa igreja de gente fanática, não quero. É o teu filho, é o teu pai, é o teu irmão, é o teu vizinho, é aquele que você ama. Que você quer sacudir e trazer ele aqui à força, e não vai adiantar. Não vai adiantar. Porque o próprio Senhor Jesus chorou. O coração dessas pessoas querem esse mundo. Eles amam esse mundo e eles não querem a mensagem da cruz. Eles não querem a palavra da cruz. E é o que a gente tem para dar. É o que nós temos para dar, irmãos. Glória a Jesus. Verso 43. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e os teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua... Aqui o Senhor Jesus profetizou a destruição na revolta, né, do ano 70, e falou da vida espiritual, irmão. O Senhor Jesus falou aqui do fim dos tempos.
do dia em que o inimigo vai vencer sobre muitas pessoas. Mas a igreja é vencedora. A igreja é vencedora. Nós pertencemos à família de Deus. Cristo é a cabeça da igreja, nós somos os membros, irmãos. Entenda, Jesus foi rejeitado. Quem é você? Quem sou eu? Irmãos, não tem nada que nós possamos fazer. Se a gente adulterar a palavra para agradar alguém, irmãos, nós caímos da graça. Nós prevaricamos. O Espírito Santo para de agir na nossa vida e você vai ser enganado. Não é? Então, as pessoas sem entendimento, irmãos, se corrompem para agradar a mulher. Então, o marido, a mulher, não é? Porque acha que agradando, fazendo o que eles querem, e aí o que acontece muitas vezes é que tem um jeito certo de agradar, né? O que a gente sempre ensina? Você, antes de Cristo, era um, agora você é muito melhor, esposo e esposa. Você vai ser santo na sua forma de vestir, de falar, da sua boca não sai mais engano, não sai mais palavrão. Você vai santificar a sua casa. Isso para o cônjuge é uma bênção. Você está levando vida, você está levando santidade, você está levando luz para dentro da sua casa. Não é? E é dessa forma. Então, se você fazia bem o seu trabalho, você vai fazer melhor. E se você fazia mal, aí ficou mais fácil ainda, porque agora você vai fazer bem o seu trabalho, vai se dedicar, vai ser uma boa esposa, um bom esposo, dedicado, honesto. E é assim que você vai ganhar. Não vai ser saindo de balada, não vai ser participando de uma bebedeira, não vai ser participando de alguma coisa que escandaliza o teu corpo, que é o templo do Espírito, que escandaliza os teus irmãos com a corrupção, não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, em Mateus, vamos lá, 5, verso 13. Há um silêncio aqui, vocês estão virando a folha, parece que estão de luva. Estou nem escutando a folha da Bíblia dos 6, irmãos. Eu acho que eu estou meio surdo. Eu estou com um pouco de sinusite também, deve ser isso. Vocês já acharam, né? Verso 13, Mateus 5, 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O cristão que não é sal verdadeiro, e que não é luz, ele é pisado. O cristão que é um cristão falso é uma vergonha. Nem os cristãos respeitam e nem o mundo respeita. É pisado pelos homens, né? Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está. Então é desse jeito aqui que você prega para o seu irmão, para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho. Você tem que dar exemplo. É assim. Muito mais do que abre lá João 8:44, 8:31, né? E etc, etc. Por quê? Porque a pessoa que não quer saber da verdade, ela quer um motivo para não ficar na verdade, né? Aí você ofende a fé dela e ela espana. Glória a Jesus. Então, irmãos, é sendo luz do mundo e sal. O que é, não se pode esconder uma cidade edificada no monte? O que ele quer dizer? Se você é cristão de verdade, não tem como esconder. Não tem como esconder. Não é? Vai ali no centro ali de Itapevi, na parte mais plana ali, e olha para os montes. Você vai ver a cidade edificada. Tem monte, tem bastante aqui em Itapevi, né? O que mais tem aqui é monte. Você vai ver as luzes à noite ali, não tem como esconder, a cidade ela tá lá. É igual o cristão verdadeiro, não tem como esconder, ele tá lá. A vida dele é verdadeira, a ação dele é verdadeira, né? Aonde ele tá é igual o sal, né? O sal não deixa apodrecer a carne. Você põe sal na carne e ela não se corrompe, ela não apodrece, né? Então, um cristão verdadeiro, ao redor dele, tem justiça, tem verdade, na casa dele, nas ações dele, no trabalho dele. O que ele faz, as pessoas não acham ali esqueminha, rolo, né? Isso aqui tá passando a perna no chefe, tá levando vantagem não sei aonde. Em casa ele... Na igreja tudo bem, ele tem uma boa aparência, mas em casa a boca é suja, né? Faz rolo, faz gato. São exemplos que eu estou dando aqui, não estou pensando em ninguém, irmãos. Na verdade eu não conheço nada disso, né, entre os irmãos, dessa forma. Então, irmãos, é o que a mensagem diz, né?
Assim, verso 16, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Glória a Jesus. Então, vamos pegar um outro exemplo em Tito, irmãos. Está lá depois de Timóteo. Está um pouquinho antes de Hebreus. Está mais para o final. É uma carta pequena, né, irmãos? Então, 3 capítulos aí. Capítulo 2. Achou? Tito. Depois de Timóteo. Eu vou esperar. Não estou com pressa. Achou? Capítulo 2, verso 1. Tu, porém... Isso aqui é o quê? É o apóstolo Paulo ensinando Tito a ensinar. Não é isso? Está preparando Tito para ser um evangelista. Dando autoridade para ele para ensinar. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios. Então ensina aos velhos, aonde você for, ensina aos velhos como eles devem ser. Que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos, e amarem os seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja para não dar mau exemplo. Aí a santa aí, ó, aí, para a igreja ela vai, mas como é que ela faz? A boca dela não para de falar dos outros. E aí vai, né? É o que está dizendo aqui. Então é isso, a palavra de Deus, tá vendo? Ser crente assim eu não quero ser. É o que as pessoas... Irmão, o mundano, ele espera uma vírgula do seu tropeço para te acusar. É só o que ele quer. Um motivo só para falar aí, ó, por isso que eu não sou crente. E vai pecar à vontade, porque aí ele aponta para você e se consola nisso aí, né? Verso 6, exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível. Para o jovem, irmão. O jovem de hoje. Linguagem sã e irrepreensível. Os jovens de hoje é uma palavra e 2 palavrão. Fora as malícias. Imagina um jovem santo que não sai palavrão da boca dele? Na escola? Vocês imaginam, irmão? Uma escola que a criançada só fala palavrão. O exemplo para eles é cantor de funk. Os jovens do mundo. Aí pega um irmão que ouve louvor, um menino, uma menina, que o pai e a mãe é santo, que não aceita palavrão em casa. Chega na escola, as pessoas vão caçoar, vão tirar sarro, vai fazer até bullying com o cristão. Vai padecer por ser cristão. Mas alguém vai ver, alguém vai perceber, irmão, a luz de Cristo. E é o que importa. Não é o seu sofrimento que importa. O que importa é a luz. Não é? Glória a Jesus, porque vai te fortalecer. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Glória a Jesus. Então, irmãos, aqui são palavras, né, de conselhos, né, para que a gente venha dar bom testemunho. Porque o testemunho do cristão faz muito mais diferença do que a ciência da palavra. A ciência da palavra ela é muito importante para a nossa fé que queremos. Então, quando você aprende mais a palavra, você se consolida na fé. As coisas, as dúvidas, as dificuldades de entendimento, você vai aprendendo mais, aquilo ali vai sendo, né, vencido, você vai se alicerçando cada vez mais no Evangelho. Glória a Jesus. Então, se preocupem mais em ser santos, né? E eu estou falando como um dos irmãos, né? Eu estou comendo essa palavra também. Da mesma forma, preciso dela. Glória a Jesus. Para a minha vida, para a minha casa, né? Para a salvação daqueles que eu amo. Glória a Jesus. Então, irmãos, essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Possamos orar, sim, por aqueles que nós amamos, mas que possamos, acima de tudo, irmãos, sermos exemplo de cristãos. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?